Gente, outro dia eu e o Pedro fomos gravar uma aula para vocês essa semana. Na hora que ele falou assim: "Tá bom, Jane, pode parar de gravar". Aí quando eu fui ver, eu não tinha iniciado a Nossa gravação. senhora. Vocês acreditam? Nossa. Ai, que desespero. Bom, então, nesta semana a gente vai estudar um tipo especial de curvas no plano XY, que são chamadas de curvas cônicas. Aqui também, olha, a gente pode considerá-la como seção cônica ou apenas de cônica. Algebricamente, as curvas cônicas são conjuntos de são conjuntos de pontos no plano XY que satisfazem uma equação de segundo grau, que satisfaz uma equação de segundo grau, né? Nas incógnitas x e y. Então, para garantir que essa equação seja de fato de segundo grau, a gente sempre pede que ou A1, ou A2, ou A3 seja diferente de zero, para que a equação tenha grau 2. Geometricamente, essas curvas cônicas, elas podem geometricamente, essas curvas cônicas, elas são vistas como interseção de um plano qualquer com um cone. A gente vai considerar o cone como sendo essa parte para cima e a parte para baixo, tem que ser os dois, tá? Então, quando o plano é horizontal, peraí que aqui eu esqueci de selecionar a cor. A gente tem a circunferência. Quando o plano é um pouquinho inclinado, tem uma circunferência amassadinha, né? Que é o que a gente chama de elipse. E, na verdade, essa circunferência que a gente está acostumado a trabalhar é um caso particular de elipse. Quando o plano está um pouquinho mais inclinado, olha, ele tem tipo assim uma direção paralela a um desses eixos do cone, a interseção já não é mais uma elipse, ela vira uma parábola. E quando o plano está em pé, a interseção vira uma hipérbole. Uma hipérbole ela é formada por duas curvas, a gente chama na matemática assim, duas curvas disjuntas. São duas curvas que não possuem interseção. Esses casos aqui são as curvas não degeneradas. A gente diz que as cônicas são degeneradas quando elas se reduzem a um ponto, a uma reta ou a um par de retas. O nosso objetivo aqui é focar nas cônicas não degeneradas, que em geral são elipse, hipérbole e parábola, que a circunferência é um caso particular de elipse, ok? Aí a gente vai estudar cada uma delas separadamente. Então, primeiro a gente tem a definição e depois a gente vai ver o que elas têm em comum, o que elas devem satisfazer. No vídeo, eu até acho que não ficou bem claro quando a gente falou da corda, ficou faltando explicar. Suponha que você tem uma corda, toda hora eu esqueço aqui de pegar a corda. Suponha que você tem aqui, ó, dois pontos fixos, F1 e F2. Aí suponha que você prende, a gente vai considerar isso aqui, olha, isso e isso, como sendo uma corda. Então, as extremidades da corda estão fixadas nos pontos F1 e F2, que são o que a gente chama de foco. Aí, quando você coloca o dedo aqui na ponta, mais ou menos assim, na corda, mais ou menos no meio dela, e vai arredando, sempre com a corda esticada, a gente tem que o tamanho da corda é constante. Mas para todos os pontos, por exemplo, se eu tiver esse ponto aqui, olha, a corda vai ficar assim. Concordam? Se eu tiver um ponto aqui, ó, um ponto R, a corda vai ficar assim. Aí, essa curva vermelha, que é a elipse, ela vai ser o conjunto de pontos formado dessa forma. Aí a gente vai chamar esse tamanho da corda de uma constante fixada. Aqui, por questões de dedução da fórmula daqui a pouquinho, a gente vai chamar de 2A. Então, a elipse ela é o conjunto de pontos P's
está aqui a distância do ponto P ao foco F1, somado com a distância de P ao foco F2, é constante, e essa constante a gente chamou de 2A. Tudo bem até aqui? Aham. Bom, aí a gente está em busca de encontrar, então a gente vai sempre... Então, pela definição da elipse, a gente sempre vai considerar assim, olha, distância de P a F1 mais distância de P a F2 igual a 2A, onde 2A é uma constante. E aí, o nosso objetivo é buscar uma equação para o conjunto de pontos que satisfaz essa relação da elipse. Então, partindo daquela relação que eu acabei de escrever, que é distância de P a F1 mais distância de P a F2 é igual a uma constante que eu chamei de 2A, quando a gente supõe que os pontos fixados da elipse estão sobre o eixo X e simétricos em relação à origem, então a elipse fica dessa forma. E aí, nesse caso, olha só, a coordenada do F1 ela é menos C e 0. A do F2, ela é igual a C e 0. Deixa eu desligar meu WhatsApp, né, gente? Só um minutinho. Aí, sabe aquele 2A? A metade dele, que é a constante, vai ser esse vértice do eixo maior. Então, a gente tem, olha, como o eixo focal, o foco está em X, a gente diz que o X é o eixo focal. Então, o vértice maior vai ser menos A e 0 e A e 0. E, partindo de uma relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, essa relação a gente obtém lá na dedução da fórmula. A gente obtém as coordenadas desse vértice do eixo menor. Então, daqui a gente conclui que os outros vértices são 0 menos B e 0 mais B. Bom, então, sempre que a elipse tem eixo focal em X, a gente chega nessa equação com esses vértices. Quando a elipse tem eixo focal em Y, a gente supõe de novo, olha, se o eixo focal está em Y, significa que as coordenadas dos focos têm o x igual a 0. Aí, as coordenadas do vértice sobre o eixo focal também têm o x igual a 0. E nesse caso, supondo que o B é igual a 2 mais B2, a gente obtém os vértices no eixo menor, que são menos B e 0, estão sobre o eixo X. Isso tudo aqui a gente já falou com detalhes lá na videoaula, né? E, por fim, tem o caso em que os focos coincidem. Aí a gente supõe que eles estão sobre a origem do sistema. Se os focos coincidem, a equação da elipse se reduz a essa daqui. x2 mais y2 é igual a 2. Ou, equivalentemente, dividindo tudo por A, fica x2 sobre A2 mais y2 sobre A2 é igual a 1. Eu quero só fazer uma análise aqui com vocês. Então, é o seguinte, se eu tiver essa equação daqui, olha, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Como que a gente esboça essa elipse? Esse é aquele que você faz x igual a 0, y igual a 0? Isso. Se x é igual a 0, o y tem que ser igual a quanto? Mais ou menos 2. Y é igual a mais ou menos 2. Então, a gente marca, ó, x é igual a 0 e y é igual a mais ou menos 2. Então, vou marcar aqui esses dois pontinhos aqui, ó.
do y valendo mais 2 e menos 2. E que mais? Agora o y é igual a zero. Porque o x Isso. vai ser mais ou menos 3. Então, agora, meu desenho ficou tão pequenininho. Peraí. Tô achando que eu entendi aquele lá, hein? Ai, que bom. Então, se o y vale 0, o x vale mais ou menos 3. Então, vou marcar aqui, ó. O y é igual a 3 e o y é igual X. a menos 3. Então, nesse sistema XY, a gente identificou a elipse, que tem centro na origem. E sou ótima para desenhar. Olha só, aqui o denominador do x ao quadrado é maior que o denominador do y ao quadrado. Por isso que o eixo focal, olha, por isso que a elipse está deitada. Isso significa que o eixo focal dela está aqui em x. Está no eixo x também, porque o denominador do x é maior. Sempre que a equação está nessa posição padrão, que é x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1, o centro dela é na origem. Então, fica fácil desenhar. Ok? Aí, Ok. então, como o denominador do x2 é maior que o denominador do y2, então a gente já sabe que x é o eixo focal. Então, significa que os focos estão sobre o eixo x. Então, se eles estão sobre o eixo x, o y dele vale 0. Concorda? Uhum. Então, as coordenadas do foco são menos 6, 0 e mais 6, 0. Na elipse, sempre vale a relação a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas quem é o a ao quadrado? A ao quadrado é a distância entre os focos, acho, Deus, não? Não, o c que é a distância Ah, é entre verdade. foco e origem. O a ao quadrado é a raiz do denominador maior. Porque só voltando aqui, olha, a equação de uma elipse é sempre que, ó, x2, quando a elipse está deitada, é x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 é igual a 1. O a, olha, o a é sempre maior que o b, tá vendo? Uhum. E quando ela está em pé, o y2 que está sobre o a2, porque o a é maior do que o b. Uhum. Então, daqui, qual que é o valorzinho de a que a gente obtém? É x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1. Sempre o A2 é maior que o B2. Então, o A2 aqui é 9. Entendi. O A2 é 9, o A vale 3. E se o B2 é 4, o B vale 2. Aí, substituindo aqui, 9 é igual a 4 mais C ao quadrado, C ao quadrado é igual a 5. Então, C é igual a raiz de 5. Então, os focos são menos raiz de 5 e 0 e mais raiz de 5 e 0. Deu para entender, pessoal? Deu. Então, sempre que a gente tem essa equação na forma padrão, a gente consegue identificar todos os elementos da elipse. Vamos passar aqui para um exemplo, é o exercício 1 da lista. O exercício 1 na lista, ele já está com... Não sei se vocês notaram, eu selecionei alguns exercícios para vocês entregarem, e os que eu não selecionei, eles possuem a resolução detalhada lá no final. Vocês viram? Aham, aham. Está tudo explicadinho. Uhum. Então, nesse caso, pediu para transformar essa equação em uma equação reduzida e identificar a cônica e esboçar. Então, a gente, por enquanto, só conhece a elipse. x2 sobre alguma coisa ao quadrado, mais y2 sobre alguma coisa ao quadrado igual a 1. Como que a gente faz para transformar aqui? Não, pera, o quê? Transformar o quê que você fala? Essa equação. A gente tem que transformar essa equação. Ah, tá, sobre, né? É,
Ah, e dá pra você fazer, tipo assim, 8 sobre 4, sabe? Não, pior Só que... que sempre tem que ser só o É, x2. Eu tenho uma dica. Tem no Olha, X. pode falar, Gregory. O 4 é 1 sobre 1 sobre 4. Isso. Olha só. é, 4x ao quadrado, eu vou fazer o contrário. Isso que o Gregory falou. Se você colocar, olha, x ao quadrado dividido por 1/4, isso aqui é... Quando você tem divisão de frações, é o primeiro vezes o inverso do segundo. Concordam? uhum. Então, a gente pode transformar o 4x ao quadrado como sendo x ao quadrado dividido por 1/4. Então, tá aqui, ó. Ops. Concordam ou não? Uhum. O que mais? Como que fica o resto? E o 2y ao quadrado? Fica y Mesma ao coisa, só quadrado que com 2, né? dividido por meio, igual a 1. Qual que é maior? 1/4 ou 1/2? O meio. 1/2 é maior, né? Uhum. Então, o que está maior Então, a nossa O equação, A é o meio, né? Que isso quer dizer. isso, o a ao quadrado é meio, Uhum. porque ele é maior. Ficou claro isso? Uhum. Então, se a ao quadrado é igual a meio, quanto que vale a? Raiz de meio. Uhum. E o b? Raiz de 1/4. Isso, então o b é raiz de 1/4, que é 1/2, e o a é raiz de 1/2, certo? Uhum. Na elipse, sempre vale a relação a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, quanto que vai valer o c? Seu quadrado é 1/4. Então, c ao quadrado é igual a 1/4. E c também é 1 sobre 2. Ok. Daqui a gente já tem muitas coisas de informação. Olha só, qual que é o eixo focal da nossa elipse? Ela é maior ao longo de x ou ao longo de y? É ao longo de Y. Isso, porque o denominador do y é maior que o denominador do x, certo? Então, tomando aqui, olha, fazendo o y igual a zero, quanto que o x vale? Raiz de 3/4, mais ou menos. Né? Hum, Ou não? Peraí, y igual a zero, aí some com isso. Então, fica igual a raiz de 1/4, né, não? É. Né? Então, fica mais ou menos raiz de 1/4, que é mais ou menos meio. Olá, professor, e tudo, mano? Pode perguntar. Mag falou que tem uma dúvida, não falou? Ah, não. Não? Então tá. Então, a gente vai marcar esses pontos de coordenadas menos meio e zero, menos meio e zero, e mais meio e zero. Eles serão os vértices A1 e A2. Agora, fazendo x igual a zero nesta equação daqui, o que a gente vai obter? O Y é raiz de meio. É não. Isso. O y vai ser igual a mais ou menos raiz de 1/2. Então, é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Nossa, quanto que dá isso, hein? 0,7. 0,7. 0,7. Então, vou marcar o 1, então vai dar um 0,7 aqui assim, né? Eu marco 1. Isso. Então, esse aqui é o B2 e o B1, são os outros vértices. Aí, agora a gente liga.
Deu para entender, pessoal? Quem vão ser os focos? O eixo focal está em X ou em Y, pessoal? É em X. Está Não, em perdão, X. em Tá em certo. Y. Ó, Tá em X, né? Tá. Foi mal, viajei. Aham. gente, eu que desenhei errado. É porque Eu desenhei errado. Peraí, é rapidinho. porque o A tá sobre o Y, É, não sobre o X. Não, tava certo. Só que a sua figura tá errada. Você colocou o menos meio maior que mais Isso. 0,7. Tipo isso. ai, que lerdeza. Só a escala eu acho que tava errado. É. Então, aqui a gente tem que marcar o menos meio e o... Então, o B, que é o maior. Isso. Menos meio e mais meio. E o 0, se meio é isso, o outro dá Outra é 0,7. 0,7. Mas o X? Não, o menos 0,7. meio é no X, gente. Eu desenhei Pois é. errado de novo. Tava, Ai, nossa, mãe. Menos meio é a raiz do X. Então, no X eu marco a raiz desse número. Isso. Então, vamos considerar aqui, ó. Menos meio e mais meio. Aí, se meio vale isso, 0,7 está valendo uma coisa aqui assim, né? Não, meio está aqui, 0,7 é maior do que ele. Isso, agora sim. Só que o meu desenho aqui... Ela é uma elipse em pé. Então, o meio está aqui, o 0,7 está para cima. E agora a gente liga. Aí os focos estão onde? Agora você tá no no eixo X, né? Y, né? Hã? É no eixo Y, né? No eixo Y, porque o denominador do Y é maior. Ah, Então, os focos, eles são do tipo, se ele está no eixo Y, então vai ser 0 e mais ou menos C. O C a gente já calculou, que vale meio, né? uhum. Então, os focos são 0 e mais ou menos meio. Então, a gente marca aqui, ó, um foco está aqui e o outro foco está aqui. Ok? Ok. Beleza. Alguma dúvida sobre elipse? Ou podemos passar para frente? Então, podemos. Depois a gente vai fazer mais exemplos de elipse transladadas, tá? Aham. A definição da hipérbole é bem parecida com a definição da elipse. Na elipse, é o conjunto de pontos de modo que a soma das distâncias é constante. E na hipérbole, é o conjunto de pontos de modo que o módulo da diferença das distâncias é constante. Então, a única diferença é que é esse sinalzinho aqui, no fim das contas, né? Que na elipse é um mais, aí não precisa de módulo. Então, sempre que a gente tem a hipérbole, a gente também tem alguns objetos, alguns elementos importantes. São dois focos fixados, F1 e F2. O eixo que contém os focos, ele é chamado de eixo da hipérbole ou eixo focal. Aí a hipérbole vai ser o conjunto de pontos P, de modo que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2, em módulo, ela é constante igual a 2A. Ok? Então, vamos lá.
Aí, para atribuir coordenadas, a gente supôs, no primeiro caso, a gente supôs que o eixo da hipérbole é o eixo x. A gente supôs que o eixo focal é o eixo x e que o centro da hipérbole está no ponto médio dos focos F1 e F2. Então, aqui, olha, essa hipérbole é centrada na origem, que é um ponto equidistante dos focos. E passando pela origem, a gente determinou um eixo y. Então, nesse caso de hipérbole, nós temos uma hipérbole com eixo focal x. Os focos, então, estão sobre o eixo x, então são as coordenadas mais ou menos 6, 0. Os vértices da elipse também estão sobre o eixo x, que são esses aqui, olha, de coordenadas mais ou menos a. E uma outra coisa que determina as elipses são as hipérboles, ó, as assíntotas dela. Então, no caso em que a hipérbole tem eixo focal em x, suas assíntotas são dadas por y é igual a mais ou menos b sobre ax. Então, partindo dessas informações, que x é o eixo focal, os focos são mais ou menos c, v é um vértice sobre o eixo x, e considerando P um ponto de coordenadas xy, e partindo daquela relação distância de P a F1 menos distância de P a F2 é constante igual a 2A, substituindo essas coordenadas nessa relação daqui, a gente consegue obter essa relação, essa equação reduzida da hipérbole. Então, a diferença aqui, olha, da equação reduzida da hipérbole para elipse é esse sinalzinho aqui, concordam? Concordam? Sim. Ok. E aí, quando o eixo focal é o y, o sinal de menos vai ficar na frente do x. Olha só, aqui a gente tem essa situação em que o eixo focal da hipérbole está em y. Então, os focos são x igual a 0 e y igual a mais ou menos c. E os vértices, x é igual a 0 e y igual a mais ou menos a. Então, nesse caso, a equação da hipérbole, o menos está na frente do x. Ok? Então, são essas duas possibilidades de hipérbole. Eu quero fazer um exemplo numérico aqui com vocês para a gente colocar em prática isso. Suponha que a gente tenha assim, olha, x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, só de bater o olho, a gente já identifica essa equação como a equação reduzida da hipérbole, porque tem os dois elementos, as duas incógnitas estão ao quadrado e uma delas tem coeficiente negativo. Aí, agora, para esboçar essa hipérbole, y e x. Vamos lá. Fazendo x igual a 0, o que a gente conclui aqui? Substitui aqui o x igual a 0. O que a gente conclui sobre o y? Não seria real. Ah, não. Aí Não ficaria seria assim, y ao quadrado é igual a menos 4. Em real, não tem solução, né? A Yara respondeu, y é igual a mais... Foi Yara? Ah, Gustavo. O que eu... Ai, Lara, gente, nossa, que lerdeza minha. Isso, seria 2i, né, Gustavo? Então, real, isso aqui não tem solução. Isso aqui só tem uma solução imaginária, certo? 2 vezes raiz de menos 1. Tipo assim. Então, significa, como a gente está trabalhando com números
reais, significa que a nossa hipérbole não toca esse ponto em que o x é igual a 0 e o y é igual a 2. Então, ela não vai tocar esse ponto. Esse aqui é o que a gente vai chamar de vértice imaginário dela. Não é real, é imaginário. Mas, e se o y for igual a 0? O que a gente conclui? Faz aqui, y é igual a 0, x é igual a Mais ou menos 3. mais ou menos 3. Então, agora tem uma solução. A gente marca o y igual a 0 e vamos marcar esses vértices da hipérbole, que são x igual a mais ou menos 3. Esses vértices são o que nós chamamos de vértices A1 e A2. Uhum. Então, a gente já sabe que as hipérboles passam por esses vértices, A1 e A2. Então, como o negativo está na frente do y, então a gente vai falar que o A ao quadrado é 9. Então, A é igual a Mais 3. Uhum. E a gente vai falar que o B ao quadrado é 4. Então, B é igual a 2. Mas aí não seria o menos, não? Menos 4? Ó, menos 2. Não, o B Falta isso, não? é uma medida, tá bom? É sempre Ah, tá. positivo aqui, Entendi. tá? Achei que era. Uhum. Então, pessoal, a gente tem a nossa hipérbole. Ela vai ser algo assim, porque ela não vai intersectar o eixo y. Não tem solução real quando x é igual a 0, que a gente verificou aqui. Só que o que vai determinar a abertura da nossa hipérbole são as assíntotas. Uma forma interessante de esboçar as assíntotas é, a gente vai considerar, olha, eu vou considerar um retângulo que tenha esses vértices A1, A2, B1 e B2 como pontos médios dos lados dele. Estão vendo? Olha, os vértices estão sendo ponto médio dos lados desse retângulo. E aí, as assíntotas, as diagonais desse retângulo serão o que nós chamamos de assíntotas da hipérbole. Então, lembrando que as assíntotas, quando o eixo focal é em x, elas são y igual a mais ou menos b sobre a x. Então, nesse nosso caso, o b vale 2, o a vale 3. Então, as nossas assíntotas são y igual a 2/3 de x e y igual a menos 2/3 de x. São as duas assíntotas. E agora a gente já tem a informação que a gente precisa. Olha, o vértice da parábola está aqui em A2 e tem essa assíntota. A parábola não, a hipérbole, né? Uhum. Olha, a gente já conhece o vértice e as assíntotas. Então, a gente consegue esboçá-la com uma certa fidelidade. Deu para entender, pessoal? Tranquilo. Ok, então vamos fazer mais um exemplo. É o exercício do livro. Quando eu achar nesse quadro infinito, eu me perco nesse quadro. Esse aqui é o exercício 1C. Então, foi dada uma equação e pediu para identificar a cônica e esboçar. Uhum. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é manipular essa equação para transformá-la em uma equação reduzida. Então, o que a gente tem que fazer? X é de boa, né? Porque o X é 1 sobre 1. Só que aqui está igual a 9, sempre tem que ser igual a 1 também, né? Uhum, é verdade. Divide Vamos tudo por dividir. 9. Isso. Então, dividindo tudo por 9, vai ficar como? X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 1 igual a 1. Ótimo. Então, o menos, de novo, está na frente do y, né? Então, Uhum. vamos recordar aqui, olha. Para não haver decoreba, a gente sempre faz. Fazendo x igual a 0, o que a gente conclui? Que o y é igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1?
I. Ah, não. É igual. Um I, né? Aham. Então, esse aqui é um vértice imaginário, certo? Uhum. Eu vou marcar aqui o 1. Então, esse aqui é o que a gente vai chamar de B1 e B2. 0 e menos 1 e 0, que é 1. 0 e menos 1 e 0 e 1. Agora, quando a gente faz y igual a 0, o que a gente conclui? Substituindo aqui. Mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Então, sempre que o y é igual a 0, o x é igual a mais ou menos 3. Então, vou marcar aqui, ó. O 3. Gente, é sempre interessante adotar uma dada escala, tá? A minha escala aqui nem tá boa. Eu tô contando os números de quadradinho aqui. Mas para ter uma certa fidelidade, tem que marcar uma certa escala, tá? Uhum. Então, tá aqui, ó, o A2. Então, 1, 2... Eu tô até meio ceguinha aqui com esse... Uhum. E o menos 3, que é o A1. Então, o vértice A1 é menos 3 e 0, e o A2, 3 e 0. Então, a gente já sabe que a hipérbole passa por esses A1 e A2. Então, vamos recordar. Como o coeficiente do x é positivo, então o denominador dele é o A ao quadrado. Então, Uhum. o A aqui vale quanto? 3. 3. E como o coeficiente do y é negativo, o denominador dele é o b ao quadrado. Então, a gente conclui que b é raiz de 1. Então, Uhum. aí, na hipérbole, a relação é c ao quadrado é igual a A2 mais B2. Essa é a relação da hipérbole. Na elipse, é o A ao quadrado que está isolado. Na hipérbole, é o c ao quadrado que está isolado. Ok? Ok. Bom, então vamos lá. Substituindo o A e o C aqui, o c ao quadrado vai ser quanto? Mais 1. Aí o c vai ser raiz de 10. Então, qual que é o eixo focal? Vai ser x? Mais. É o x, porque o sinal coeficiente positivo é o do x. Uhum. Então, os focos são mais ou menos c e 0, porque o eixo focal é o x. Uhum. Então, os focos vão ser o raiz de 10, raiz de 9 é um pouquinho maior que 3. Ai, fiz conta errada, então, Os gente. 3. É. Ah, tá certo. É 3 e um pouquinho. Ah, Então, é. tá aqui, ó, raiz de 10 Fora, né? Mas vai ser uma hipérbole, então. é Não. uma hipérbole. Ah, tá. É. Isso mesmo, que a gente já achou. O raiz de 10 e menos raiz de 10. Agora falta a abertura. Para determinar a abertura, a gente precisa das assíntotas. Então, de novo, ó, vamos desenhar um retângulo passando pelos vértices. Sempre que a gente vê os focos, tipo, não estarem entre o A1 e o A2, a gente já pode saber? Também, pode. Então, daqui a gente tem as assíntotas, né? Uhum. Ai, é difícil fazer essas retas tortas. Uhum. Mas o que Ai. significa esse foco na O hipérbole? foco, quando a gente define a hipérbole, a gente fixa 2 pontos. Aí a hipérbole é o conjunto de pontos. Vou desenhar aqui, ó. Peraí, rapidinho que eu vou te explicar, tá? São aqueles pontos fixados da definição. Todos os pontos P's, vou fazer aqui, ó. Tomar esse ponto P aqui, ó. Todos os pontos P's, não importa em qual folha da hipérbole ele esteja. O que a gente sabe é que a distância de P ao foco F1 menos a distância de P ao foco F2 é constante. E em módulo ela coincide com 2A. E o A aqui, nesse caso, vale 3. Nesse caso, então, aqui, olha, a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 em módulo é igual a 2A, só que o A vale
3. Então, é igual a 6, nesse caso. Ok? Entendi. Então, é Estranho. isso. É estranho porque, tipo, não vai ser igual a 6, né? Vai ser um pouquinho maior que 6. Porque o raiz de 10 não vai ser. O A não Mas é a é. diferença, né? Ah, tá. Aqui é a diferença. O que dá a soma das distâncias é a elipse. Na hipérbole é Entendi. a diferença. Eu coloquei mais ou menos Entendi. aqui. Acho que eu tinha colocado menos. Entendi. Ok. Então, agora, falta a parábola. Todas essas cônicas que a gente está analisando, pessoal, elas representam um lugar geométrico. Um lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfazem uma relação. Ok? Uhum. Nesse caso, agora a gente vai definir a parábola. Para definir a parábola, a gente precisa de um ponto F. Desculpa. Saúde. Também. A gente precisa de um ponto fixado, que é o que nós vamos chamar de foco, e de uma reta fixada, que é o que nós vamos chamar de reta diretriz. Agora nós vamos definir o lugar geométrico, que é o conjunto de P's, de pontos P's do plano, de modo que a distância de P ao foco coincide com a distância do ponto P à reta. Então, é a partir dessa relação que a gente analisa. E o ponto em que ocorre a menor distância, olha. Então, esse ponto aqui, então, a parábola é esse conjunto de pontos que equidistam do foco e da reta. O vértice da parábola é o ponto em que a distância vale isso aqui, olha. Essa distância é a menor possível. Por exemplo, se eu tiver esse ponto aqui, olha, que eu vou chamar de Q da parábola, a distância dele a F é essa daqui, e a distância dele à reta é essa daqui. Tá vendo? Olha, para cada ponto P da parábola, a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à reta. Deu para entender? Aham. Ok. Aí, de novo, pessoal, esse aqui é um lugar geométrico, né? Que depende do foco e da reta diretriz. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar essa parábola, bem como o foco e a reta diretriz, em um sistema de coordenadas XY. Um sistema que é conveniente para a gente aqui, do jeito que está aqui desenhado, olha, é chamar esse eixo focal, né, que contém o foco da parábola, de eixo Y, por exemplo. E em vez de chamar o eixo X da reta diretriz, eu vou chamar o eixo X daquele que contém o vértice. Tá vendo? Olha, X e Y. Aí, nesse caso, olha, a gente fala que a gente fala que o foco, nesse caso aqui, ele tem coordenada x é igual a 0 e 0 igual a um pezinho qualquer. E a reta, ela é horizontal, ela é y igual a uma constante. E a constante aqui, ó, essa distância aqui é p, né? Então, y igual a menos p. Então, a gente consegue manipular, a gente achou, com esse sistema XY que a gente criou, a gente conseguiu atribuir coordenadas para o foco, para a reta diretriz, supondo que as coordenadas do ponto P sejam XY, a gente substitui nessa equação do lugar geométrico, manipula e chega numa equação da parábola. Então, eu vou primeiro nessa aqui de baixo, que é o que a gente já tinha feito ali. Então, aquela situação que eu mostrei para vocês é essa aqui da esquerda, olha. Concordam? O foco é 0p, o vértice passa pela origem, Uhum. a reta diretriz tem a equação y, é constante igual a menos p. Então, sempre que a parábola tem concavidade para cima e toca o vértice, está nessa posição, e o foco e a reta diretriz são equidistantes da origem, a gente tem essa equação daqui. Y² é igual a 4py. Uhum. Só que quando o p é negativo, o foco fica para baixo e a reta diretriz fica para cima. Que é esse exemplo aqui do lado direito.
Então, sempre... Aí, o primeiro exemplo, o P é positivo. Então, a concavidade é para cima. Segundo exemplo, P é negativo. Então, é concavidade para baixo. Sempre que a gente tem uma equação e x ao quadrado é igual a 4py, então, como x está elevado ao quadrado, a concavidade é para cima ou para baixo. O que vai depender se é para cima ou para baixo é o sinalzinho do P. Isso aqui, na verdade, eu lembro que a gente já estava acostumado lá do ensino médio, né? Uhum. A gente pode isolar aqui, ó, y igual a x ao quadrado, 4p. Aí, olha só, se o coeficiente do x ao quadrado é positivo, concavidade para cima. Se o coeficiente do x ao quadrado é negativo, concavidade é para baixo. Vai Só que dividindo, não? é dividindo, é? Eu que escrevi errado. Tem razão, é dividindo. Aí, pessoal, isso aqui a gente usa com esse x ao quadrado é igual a 4py, porque a gente definiu a parábola como sendo um lugar geométrico que depende do foco e da reta diretriz. Então, é por isso que a gente fez essa análise com P e não, não com aquela relação que a gente usava no ensino médio. Uhum. Respondendo o Gustavo, sim, Gustavo, a elipse e a hipérbole também representam um lugar geométrico. A elipse é o lugar geométrico dos pontos P, de modo que a distância de P até um foco F1 mais a distância de P até o foco F2 é constante igual a 2A. Então, tá aqui, ó, da elipse. É esse aqui o lugar geométrico. O da hipérbole é o módulo da diferença das distâncias, que é igual a 2A. Então, também é um lugar geométrico. O lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfazem uma equação, tá bom? Então, esse aqui, olha, é o lugar geométrico da hipérbole. Oi. Esse da parábola aí, que a gente achou x ao quadrado sobre 4y, parece muito aquela outra fórmula que a gente acha na hipérbole. Tipo, a gente pode relacionar com isso, porque, tipo, a parábola lembra muito metade de uma hipérbole, sabe? Então, tipo, Lembra? faria muito sentido o x ao quadrado sobre alguma coisa ser Mas o são a e não coisas ser o b. diferentes. Elas lembram, mas não satisfazem as mesmas propriedades. Entendi. Na hipérbole, o x e o y estão elevados ao quadrado. Na parábola é só uma folha, né? Uhum. Eu entendi o que você falou. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui representar o que você falou. Você falou assim, por exemplo, se eu tiver... Vou tentar escrever alguma coisa, peraí. Então, se eu isolar aqui o x vai ser igual a 1 mais y² sobre P2 vezes A2. Então, o x aqui vai ser igual a A2 sobre B2 vezes B2 mais Y2. Ela, sim, de certa forma, o que eu fiz aqui, olha? Para Uhum. cada valor de x, a gente acha mais ou menos a raiz disso aqui, né? Aham. Mais ou menos a raiz. Então, deixa eu... Tá tudo embolado, tá? Não, mas serve para entender. Então, tem duas possibilidades. Em uma folha da hipérbole, o x vale a sobre b raiz de B2 mais Y2. Só que aqui a gente perde o grau 2, mais ou menos, né? É. Parece, mas é diferente, então não vou nem continuar. Bom, e aí, pessoal? Então a gente já viu que quando o x está elevado ao quadrado, a hipérbole tem concavidade para cima e para baixo. E quando o y está elevado ao quadrado? O que vai acontecer? X negativo? Aí, quando o y está elevado ao quadrado, se a gente... Olha só, aqui agora eu representei duas situações. Nos dois casos, as parábolas têm vértice na origem do sistema XY, só que nesse desenho aqui da esquerda, a concavidade é para a direita.
E no desenho da direita, a concavidade é para a esquerda. Uhum. Nesses dois casos, o foco da parábola, nesses dois casos, olha, o foco é x é igual a p e y é igual a zero. Nos dois casos, concordam? Uhum. Só que a diferença é que nesse da esquerda, o p é positivo. Nesse da direita, o p é negativo. Entendi. E aí, nos dois casos também, olha, a reta diretriz, agora o x é constante igual a menos p. Nos dois casos. Então, quando a gente tem essa situação, a gente chega nessa equação, y² é igual a 4px. Então, sempre que temos y² igual a 4px, a parábola está deitada, ela é de ladinho. Para saber se ela é para a direita ou para a esquerda, a gente tem que ver esse valorzinho de p. Se ele for positivo, é para a direita. Se for negativo, é para a esquerda. Vou fazer um exemplo aqui com vocês, para poder praticar. Então, olha só, aqui foi dada uma equação de segundo grau nas incógnitas x e y. A gente pode observar que o coeficiente do x, que o grau do x aqui é 2 e o grau do y é 1. Então, tudo indica que vai ser uma parábola. Ok? Uhum. Então, as equações padrões de parábola são x² é igual a 4py ou y² é igual a 4px. Então, a gente tem que transformar essa nossa em um desses dois formatos. Uhum. Aqui, olha, o x que está elevado ao quadrado. Então, vamos isolá-lo. Então, dessa relação, a gente tem que x² é igual a menos y. Só que eu tenho que colocar 4 vezes alguma coisa vezes y aqui. Então, x² vai ser igual a 4 vezes alguma coisa vezes y. Quem que tem que ser essa alguma coisa para Menos, continuar valendo a igualdade? menos P, então. Tem que ser menos? Menos P para ficar Não, igual eu quero saber Sim. Ah, tá. menos 1/4, concordam? Uhum. Porque 4 vezes menos 1/4 é menos 1, né? Uhum. Então, nesse caso, olha, x² é igual a 4py. Então, se x² é igual a 4py, é o x que está sendo elevado ao quadrado. Quando x está elevado ao quadrado, a concavidade é para cima ou para baixo. Uhum. Nesse nosso caso, vai ser o quê? Para baixo é negativo. Isso vai ser concavidade para baixo, porque o p é negativo. Isso mesmo. Então, nesse caso, olha só, a gente tem uma parábola, então é concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, o foco dela tá aqui assim. E a reta diretriz tá aqui assim. As coordenadas do foco, o x tem que ser igual a zero. Então, foco é igual a 0 e p. O p a gente já viu que é menos 1/4. Então, é 0 e menos 1/4. E a equação aqui da nossa reta diretriz é y igual a menos 1/4. Concordam? Sim. Porque eles são simétricos. Então, a gente tem, olha, sempre que está nesse formato, olha só, se x é igual a 0, se y é igual a 0, x é igual a 0. Passa pela origem. Se x é igual a... Se y é igual a... Se y é igual a menos 2, vamos fazer aqui, ó. Y é igual a menos 2, quanto que o x tem que valer? Raiz de menos 2? Não, raiz de 2. Então, a gente tem aqui, ó, x ao 1,4. Isso, olha, porque se o y é menos 2, substituindo aqui, x² é igual a... Igual a 2. É igual a 2. Ah, eu quero fazer... Não é 2, não. Eu quero fazer o 4 aqui, ó.
y é igual a 4, menos 4, tá bom? Só para dar raiz exata. Então, se y é igual a menos 4, substitua aqui. Então, x ao quadrado é igual a 4. E daqui a gente conclui que o x é igual a mais ou menos 2. Então, a gente marca aqui. Isso aqui deu 1/4. Nossa Senhora. Minha escala aqui não ficou boa não, tá, gente? O foco tinha que estar mais juntinho lá. Então, aqui, ó, vou marcar o x é igual a mais ou menos 2 e o y é igual a menos 4. Nossa, tá lá embaixo, ó. Que escala péssima que eu escolhi. Faz de conta que tá aqui, ó, menos 4. Então, a nossa parábola passa por esses pontos. 2 e menos 4, e menos 2 e menos 4. Então, ela tem vértice na origem, com cavidade para baixo e passa por esses pontos. Ok? Ok. Alguma dúvida? Vou poder praticar. Aí que começa. Agora começa. Então, vamos lá. Sistemas de coordenadas transladados. Então, a gente já está acostumado a trabalhar nesse sistema XY. Nesse sistema XY, a origem vale 0, 0. Aí, dado um ponto P desse sistema XY, a gente pode escrever o ponto P como sendo xzinho, yzinho. Né? Que a gente já está acostumado. Uhum. Onde xzinho é essa medida aqui e yzinho coincide com essa medida daqui, certo? Uhum. Aí, a gente pode considerar, por que a gente vai trabalhar com sistemas transladados? Vou explicar aqui. Porque suponha que eu tenha uma elipse que está assim, olha. Nossa Senhora, Uhum. coisa maravilhosa meu desenho. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Peraí, que aconteceu uma coisa muito estranha aqui, que inclusive voltou tudo. Isso era uma dúvida, tipo assim, do porquê. Pra chegar nessa parte era uma dúvida que eu tinha muito, que eu tipo, mas e quando o centro não for na origem? O que eu faço? Aí por isso que a gente vai trabalhar com translação e rotação. Semana que vem eu já vou mandar, essa semana eu já vou mandar o vídeo de rotação. Porque, tipo assim, até então, a gente só consegue representar as elipses que estão assim, ó, centrada na origem, deitada ou em pé. Uhum. Mas a gente pode ter casos em que a elipse está deitada ou em pé, mas não está centrada na origem. Aí a gente vai considerar esse centro da origem como sendo um centro de um novo sistema. A gente vai construir, olha, paralelo aos eixos x', y', paralelo aos eixos x e y, a gente vai construir esse novo sistema, x', y'. E nesse sistema novo, x', y', a elipse está do jeitinho que a gente já sabe trabalhar, que a gente já conhece os elementos dela. Então, é por isso que a gente faz a rotação. Desculpa, a translação. A translação é mudar a origem de lugar. A gente mantém as direções e sentidos dos eixos, mas a gente só muda a origem de lugar. Tá bom? Beleza. E na semana que vem, eu vou mandar o material para vocês sobre rotação. Porque pode ser que a nossa elipse esteja Seja na centrada na diagonal, né? origem, mas esteja assim, olha, que é o que a gente chama Uhum. de rotacionada. Aí, nesse caso, a gente vai ter que rotacionar. A gente vai chamar esse aqui de x' e Caralho. esse aqui de y'. Olha, houve uma rotação de um ângulo θ dos eixos x para o x' e do y para o y'. China. Ok? Aí, Uhum. e tem casos que a gente vai fazer rotação e translação. Nossa Ela senhora. está centrada fora da origem e rotacionada. Deus é mais. Então, vamos lá. Bom, então eu acho que vocês entenderam a motivação da translação, né?
Um sistema de coordenadas transladado é um novo sistema com eixos paralelos ao x e ao y, que é o que a gente vai chamar de x' e y'. A única diferença é a origem. A gente coloca a origem desse sistema em outro ponto diferente daquele 0 e 0. Aí, quando a gente faz esse sistema aqui, por exemplo, se eu considerar um ponto P, peraí. Se eu considerar aqui, olha, um ponto P de coordenada em relação ao sistema XY, tá? Então, dado um ponto P, a gente pode representá-lo como coordenadas em relação ao sistema XY, que nesse caso nós vamos chamar de x'inho, y'zinho. Ou a gente pode representar esse ponto P em relação ao sistema x', y'. Enxergaram? Aí, qual que é a relação entre x' e y'? A gente pode observar uma relação aqui, ó. Peraí, que eu vou escrever x' e y'. O x', pessoal, é essa medida daqui, concordam? Que coincide com essa daqui de baixo. O x0, a origem está aqui no x0. Essa medida aqui vale x0, concordam? Sim. Então, daqui a gente tem, olha, o x, que é isso tudo, ele vai ser x0 mais x'. Ou x' é igual a x menos x0. Deu para entender? Deu. A mente? Ops. Agora acho que eu... Tá. X' é o x menos x0, onde Caminhando. x0 é o x da origem. Analogamente, a gente pode fazer essa construção para o y. Ó, o y é isso aqui tudo, ó. Isso tudo aqui mede y. Mas quanto que vale esse pedacinho aqui? Esse vale y'. É o y', né? Uhum. E quanto que vale esse pedacinho aqui agora? Y0. É o y0. Então, daqui a gente tem que o y' é o tudo menos o y0. É o y menos y0. Entendo. Então, a partir dessas equações, essas equações é que indicam a translação. O P é um ponto qualquer, né? A gente vai fazer um exemplo numérico daqui a pouquinho. Então, esse ponto P é um ponto qualquer do plano XY. Ele pode ser dado tanto em coordenadas XY, como em coordenadas x', y'. E sempre existe uma relação entre essas coordenadas. Tem como você fazer a 2B, então, da lista? Sim. Eu tô tentando fazer ela aqui. Não sei se eu tô chegando no caminho certo, não. É essa aqui? Deixa eu ver. Ah, 2B é que eu pedi para entregar. Eu vou fazer essa aqui primeiro. Não, suave. do É só porque material. eu não tô sabendo Aí o daqui a caminho. pouquinho eu faço ela também, tá Aham. bom? Não, mas tipo assim, se for igual, não tem problema não. É porque eu não tô sabendo fazer o caminho inverso. Tipo, quando ele me dá a fórmula reduzida do linha e não do Entendi. normal, sabe? Aham. Ah, deixa eu só finalizar ali. Então, pessoal, toda vez que a gente vai realizar uma translação, a gente tem que substituir o x menos alguma coisa por um x' e o y menos alguma coisa por um y'. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso no exemplo. Uhum. Mas vamos fazer essa identificação aqui primeiro, que a gente acabou de discutir. Esse aqui eu fiz na videoaula alguns e eu vou fazer outro aqui agora, tá? Suave. Considere o sistema de coordenadas x', y', dado por uma translação do sistema xy, cuja nova origem é dada no sistema de coordenadas xy por menos 2 e 5. Então, eu vou marcar no sistema xy, vou marcar aqui o ponto 2
2, 4, 5. É menos 2. Menos 2 e 5. Então, esse aqui é um ponto dado no sistema XY. E esse ponto, pessoal, será a nossa nova origem, que eu vou chamar de Olinha. Então, por esse ponto, nós vamos traçar um eixo paralelo ao X e um eixo paralelo ao Y, que é o que chamaremos de X' e Y'. Tudo bem até aqui? Beleza. Ok. Aí, determine as coordenadas no sistema transladado dos pontos cujas coordenadas no sistema XY foram dadas por esse aqui. Então, eu já fiz no vídeo esse, mas eu vou fazer de novo. Da letra A, porque ele é a posição dele ali tá boa de visualizar. Ops. Meu Deus. Então, vamos representar. Ó, esse ponto 1, 3 é o ponto A. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 3 no sistema XY. Então, ele vale 1 e 3. Ai, gente, eu vou fazer meu desenho de novo com uma escala maior, porque aqui tá muito ruim. Aí não dá nem pra gente fazer uma observação boa. Fazer os quadradinhos maiores para você. Ficou melhor de enxergar os quadradinhos? X e Y. Aí nós vamos marcar o ponto. Menos 2. Então, aqui, ó. Cada quadradinho vai ser uma unidade, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse aqui é o ponto menos 2 e 5. Aí, por ele, a gente traça os eixos X' e Y'. Aí, deu o ponto A de coordenadas 1 e 3. Essas coordenadas do ponto A, 1 e 3, foram dadas no sistema XY. Então, eu vou marcar aqui 1 e 1, 2, 3. Então, o ponto A, no sistema XY, ele tem coordenadas 1 e 3. Aí a pergunta é, quais são as coordenadas do ponto A no sistema X', Y'? 3 menos 2. Então, vamos olhar aqui, ó. O ponto A, aqui é a origem. Então, no sentido do X', a gente tem que andar 1, 2, 3. Então, o ponto A, o X' andou 3 unidades e o Y', 1, 2, para baixo. Analogamente, sempre que a gente faz uma translação, ela é assim. X' é igual a X menos X0 e Y' é igual a Y menos Y0. Esse X0 e Y0 são as coordenadas da origem. Então, quais são as coordenadas da nova origem? É menos 2 e 5. Então, o X' é o X mais 2. E o Y' é o Y menos 5. Sempre assim, X menos X0, Y menos Y0. E X0 e Y0 são as coordenadas dessa nova origem. Ok? Ok, Fazendo. Aí, olha só, o ponto A, em coordenada XY, era 1 e 3. Então, a gente pode ver, olha, se eu fizer aqui, olha, no ponto A, no sistema XY, o X vale 1 e o Y vale 3. Então, ficou, olha, 3 e menos 2, que é exatamente o que a gente tinha calculado. Deu para comparar? Então, o X', ele vai ser dado, 1 e 3, né? Então, é 1 mais 2. E o Y' é
y, que vale 3 menos 5. Então, foi de acordo. Aí, um outro ponto ali, deixa eu ver. D é a origem. Ponto D é a origem do sistema XY. Vamos ver aqui, olha. A origem do sistema XY, esse aqui, ó, é o ponto D. Então, ponto D é igual à origem. Eu vou colocar assim, ó, XY embaixo, só para a gente saber em qual sistema está falando. Então, quais são as coordenadas do ponto D no sistema X', Y'? Vamos contar? Como que vai ficar? Não. É 2 e menos 5, né? 4, 5. Isso, então andou 2 unidades no X' para a direita e 5 unidades para baixo no Y'. Então, é 2 e menos 5. Analogamente, se substituirmos 0 e 0 aqui, né, que o ponto D ele tem o X vale 0 e o Y vale 0. Então, a gente conclui que o X' vale 2 e o Y' vale menos 5. Isso. Dá para entender, pessoal? Uhum. Essa parte, quando tem os pontos, é de boa. O problema é igual aquela outra. Então, vamos lá para o outro. Vamos lá para a sua dúvida. Eu fiz. Acho que você pode até usar o mesmo desenho ali atrás, porque os pontos são iguais, menos 2 e 5. Ah, é. Mas agora eu já embolei meu desenho todo, melhor fazer um. Sejam o sistema OXY, significa que passa pela origem, é o sistema XY com origem na origem, Uhum. e o sistema X' Y' com origem no sistema O'. Uhum. Aí suponha que o X' Y' é o transladado do XY com a nova origem no ponto menos 2 e 5. Mesma coisa. Aí Uhum. considere as cônicas com as seguintes equações no sistema transladado. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Ah, tá. Essa é a A, essa você nem pediu pra fazer, não. É bom É que. porque eu Não não é? pedi as soluções que eu já tinha dado. A Ah, tá, solução. entendi. É porque aquela lá você tinha falado que você tinha pedido pra fazer. Inclusive, vocês podem ler o que, né, tentar fazer, conferir a resolução detalhada que tem lá Uhum. e depois fazer. Então, a gente vai marcar esse ponto. Menos 2 e 5. Menos 2 e 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a nova origem. Então, Uhum. de novo, a gente vai traçar o eixo X' e o eixo Y'. Tá aí, tudo bem. Ok. Aí falou que nesse sistema X', Y', a gente já conhece a cônica. Qual que é ela? Você fala de hipérbole? Essa aí é Hipérbole, não? hipérbole. É uma Ah, hipérbole tá. no sistema transladado, né? Uhum. Qual que é o eixo focal dessa hipérbole? O Y? O X não. É o X, porque o coeficiente do Ah, é Y verdade, quadrado é negativo. negativo. Tá certo. Quando o Y é zero, o X vale mais ou menos 1. Então, ela tem vértice nesses pontos. É uma hipérbole tipo assim, tá bom? Uhum. Tá. Aí, então, sempre que a gente faz uma translação, que é o que a gente fez, o X' vale X menos X0. Quanto que vai valer o X' e o Y' nesse caso? Quem são X0 e Y0? Menos 2 e 5. Então, o X' vai ser igual a quanto? X mais 2, né? Isso, que é o menos 2. E o É, Y'? vai ser Y menos 5. Isso. Então, essa é a equação que a gente realizou para fazer a translação. Se substituirmos essa equação, essa translação aqui, olha, na equação dada, a gente encontra as equações da cônica no sistema XY.
Hum, eu fiz tudo isso, mas é porque eu achei que estava errado, porque, tipo assim, depois, lá na outra, Ah, ali, ao invés de ser menos é mais, na fórmula original ali, ao invés de ser menos é mais, e aí o x está sobre 4. Aí deu uma equação de segundo grau, na hora que eu substituí, ele deu uma equação de segundo grau bizarra, tipo, com um número bem bizarro. Eu não depois, sei se se eu quiser, me escrevi. manda, que às vezes o É, gabarito tá errado. Ou pode ser entendi, que tenha erro. Aí, entendi. pessoal, é só substituir. No lugar do x' aqui, a gente vai colocar o x mais 2. E no lugar Uhum. do y', a gente coloca o y menos 5. Ao quadrado sobre 9. Aí desenvolve essa equação e chega numa equação mais bonitinha, Beleza. tá Aí, bom? para desenvolver essa equação e tudo mais, eu tenho que substituir x igual a zero e y igual a zero? Ou não preciso? Aqui, a É, gente porque já vai ficar. substituiu, né? Olha, já Então, está mas aí vai substituído. ficar, tipo assim, um x e um y na equação. Ah, ele só quer a equação, ele não quer o É, resultado? Ah, tá. Eu achei que ele queria que encontrasse a... não, aqui vai ficar assim, olha, por exemplo, x ao Ah, entendi. quadrado mais Ah, 4x então é mais isso, eu achei. 4 menos y ao quadrado menos 10y mais 25 sobre 9 é igual a 1. Aí multiplica tudo, Uhum. Não, tranquilo. tudo por 9 e chega nessa equação, Uhum. ok? Aí tem uma coisa aqui que é importante também, que o item 2, esse aqui é o item 1, tá bom? Uhum. Aí no item 2, pediu para determinar as coordenadas do foco no sistema XY. Então, olha só, dê as coordenadas no sistema XY dos focos dessas cônicas. Então, qual é o eixo focal que a gente já identificou? Ah, é o x. Peraí, ó, no sistema X', Y', o eixo focal é qual? X. X', né? Xzinho, é isso. É X'. Uhum. Logo, os focos são do tipo. Então, os focos são do tipo. Se eles estão no X', então é mais ou menos C, e o Y' vale 0, Uhum. certo? Sim. Em que, como é hipérbole, é o seu quadrado que está isolado. Então, vale essa relação daqui. Quem é o A? Quem é o A2? Porque é sobre o x que está positivo, né? Então, Uhum. daqui a gente conclui que o A2 é igual a 1. E o B2 É o 9. é o 9. Então, substituindo aqui, a gente conclui que o C2 é igual a 1 mais 9, que é 10. O C é raiz de 10. Então, no sistema X', Y', o foco 1 é menos raiz de 10 e 0. E o foco 2 é raiz de 10 e 0. Tudo bem até aqui? Beleza. Tá um aqui e o outro aqui assim. Só que pediu as coordenadas do foco no sistema XY. Hum. Então, olha só. No sistema XY, a gente vai utilizar essa equação aqui, olha, da mudança de variáveis. A gente vai, tipo assim, o foco, olha, o x' vale menos raiz de 10 e o y' vale 0. Deixa eu copiar essa equaçãozinha aqui para baixo. Então, nós temos essa relação daqui, né? Uhum. Então, olha só. O foco F1 possui x' igual a menos raiz de 10 e y' igual a 0. Concordam? Uhum. Porque ele foi dado no sistema x', y'.
Logo, por essa relação daqui, olha. Então, x' vai ser igual a... Então, aí eu substituo. O x, por essa relação, o x vale x' menos 2, concordam? Sim. X é igual a x' menos 2, então x vai ser igual a menos raiz de 10 menos 2. E y é igual a y' mais 5. Então, o y vai ser igual a 0 mais 5. Portanto, o F1, ele é dado por menos raiz de 10 menos 2,5 no sistema XY. Deu para entender? Uhum. Aí tem que fazer o análogo para o F2. O F2, o x' do F2 vale raiz de 10. Então, fica raiz de 10 menos 2 e 5. Deu para entender? Uhum. Ok. Era só, a sua dúvida foi Foi. sanada? Foi que eu achei que para achar a equação eu tinha que achar os valores certinhos de x e y também. Ah, tá. Entendi. Mas quando você acha os valores certinhos de x e y, você só acha um ponto, né? Você não É, acha... por isso que eu não tava sabendo de onde, tipo assim, pra onde ir, sabe? Porque eu tava sempre Entendi. achando um ponto. Então, agora, encontre o foco, o vértice e a diretriz de cada uma das seguintes parábolas. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Aí você tem que manipular, né? Pra ficar Uhum. certinho, porque... Então, vamos manipular? Mas vamos manipular. Como que fica? Passo o 5y para o outro lado, né? Não? Uhum. Uhum. Então, vai ficar 2x² é igual a menos 5y. Y é igual a 2x ao quadrado sobre Aí, a 5. gente sempre... Parábola é assim. X² é igual a 4 Ah, é verdade. ou y² é igual a 4px. A gente sempre isola o que está elevado ao quadrado. Uhum. Então, x² é igual a Menos 5 sobre 2, y. y. E como que eu transformo isso aqui como 4px? É igual a 4 vezes, tarará, 4px. Menos 5 sobre 8. Menos 5 sobre 8. Tudo certinho. Isso. Então, daqui a gente conclui que o P é esse número, que é negativo. Como é o x que está elevado ao quadrado, o que a gente pode falar sobre a concavidade? Acima. É para cima. E como o P é negativo, é para cima ou para baixo, né? Ah, é verdade, tá ao quadrado, é. E o Aí, eixo focal é o x, né? o eixo focal é o eixo x, isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o x e y. A nossa parábola é o P, então é o x que está elevado ao quadrado. Então, o eixo focal, não, é o eixo y, tá bom? Uhum. Porque quando o x está elevado ao quadrado, ela é para cima ou para baixo. A gente já viu que ela é para baixo. Então, a parábola, o foco, Ah, ela tá. tá, Entendi. a parábola tipo engloba o foco. Uhum. Então, o foco, como está sobre o eixo y, ele é 0 e p. Sempre. Então, 0, p vale menos 5/8. Então, vamos marcar esse menos 5/8. 5/8 é um pouquinho maior que 0,625. Se eu atribuir isso aqui para ser 1, então vai ser mais ou menos aqui assim, né? Uhum. Menos 5/8. Então, esse aqui é o P. É o nosso foco. E aí, a reta diretriz está do outro lado. A reta diretriz, então, vai ser o y igual a esse valor, só que positivo. Ok? Ok. Aí, a parábola, a gente atribui valores para y convenientes Uhum. e acha valores para x. Aqui eu não vou fazer isso agora, não. Depois vocês fazem com mais tempo.
aí para determinar a abertura dela. Então, ela vai ser algo assim. Então, encontre o foco, o vértice. Como está na forma padrão, o vértice está na origem, foco, vértice e reta diretriz, que é essa daqui, ó. Uhum. Reta diretriz, foco e o vértice. Deu para entender, pessoal? Isso. Deu, professor. Ok. Aí eu pedi o 3, letra B e C. Eu fiz a letra A, as outras são parecidas, tá? Uhum. A professora é muito boazinha, né, gente? A resolução detalhada ainda. Agora, esse aqui é mais completo. Encontre todos os elementos de cada uma das elipses. Então, foi dado A, B e C, a letra A gente vai fazer aqui agora. Então, está nesse tipo de equação. O que a gente tem que fazer aqui? Pode deixar tipo x mais alguma coisa ao quadrado, Uhum. y Olha mais só. alguma coisa ao quadrado. Do Completar jeito que quadrado, né? está. Isso, completar quadrados. Do jeito que está aqui, a gente não consegue fazer uma simples manipulação. A gente vai precisar completar quadrados. Tem um vídeo só para isso, lá na videoaula. Então, para completar quadrados, a gente primeiro reorganiza essa expressão. A gente coloca os monômios com as mesmas incógnitas pertinho. E agora, sempre que a gente faz translação, pessoal, x' é igual a x menos x0 e y' é igual a y menos y0. Então, para a gente conseguir fazer assim, x menos alguma coisa, a gente tem que colocar o 5 em evidência. E, analogamente, a gente também tem que colocar o 9 em evidência, para deixar o coeficiente do x2 e do y2 como sendo 1. Tá bom? Uhum. Vamos lá. Então, colocando o x, o 5, nesse primeiro grupinho, a gente vai colocar o 5 em evidência. Então, vai ficar x2 menos 6x. Certo? Uhum. O que mais? Agora vai ficar y ao quadrado, né? Mais 2y. Uhum. E 9 dá 1. Agora, nessas partes, dentro dos parênteses, a gente tem condição de completar quadrados. x2 menos 6x, isso aqui, olha, se eu acrescentar mais 9, isso aqui coincide com x menos 3 ao quadrado, concordam? X ao quadrado menos 6x mais 9. Então, aqui eu vou acrescentar e subtrair 9. Então, vai ficar 5 vezes x2. Então, deixa eu fazer direito. Como eu acrescentei e subtraí o 9, x2 menos 6x mais 9, eu vou reescrever como x menos 3 ao quadrado. E ficou o menos 9 aqui dentro. Certo? Uhum. E como que fica no vermelhinho? Você pode y mais 1 ao quadrado. Você tem que subtrair 1 vezes 9. Isso. Então, aqui ficou 9 vezes y mais 1 ao quadrado. Y mais 1 ao quadrado é y ao quadrado mais 2y mais 1. Então, eu subtraio 1 para que seja válida a nossa igualdade. E agora, a gente vai distribuir esse 5. E o 9 também. Então, vai ficar 5 vezes x menos 3 ao quadrado, menos 45, mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado, menos 9, e copia o resto. Mais 9 é igual a 0. Deu para entender?
Deu sim, professor. E vai ficar 5 vezes x menos 3 ao quadrado, mais 9 vezes y mais 1 ao quadrado, igual a 45. Opa, tá aparecendo, já está começando a tomar uma forma conhecida, né? E agora? Divide tudo por 45. Então, dividindo por 45, vai ficar x menos 3 ao quadrado sobre 9, mais y mais 1 ao quadrado sobre 5 é igual a 1. Opa, tá quase no formato que a gente gosta, Já né? tá, não? Praticamente. Não, Tá. Agora a gente tem que A fazer uma elipse tá no... translação, né? Tá. Qual é Tá a na translação orientação, que a eu gente acho. vai fazer? X menos 3 de x'. Isso. Nós vamos chamar de x' o x menos 3, que é esse número aqui. E o y' de y mais 1. Então, essa vai ser a nossa equação-chave. Chamando, então, x menos 3 de x' e o y menos 1 de y', a nossa equação fica escrita no formato padrão. E ela representa o quê? A equação da elipse. De uma elipse no sistema x', y'. Isso mesmo. Então, para esboçar essa elipse, olha só, a gente desenha o sistema XY. A gente desenha o sistema XY. Qual é o novo centro? O x0 vale quanto? Agora o novo centro é 0, 0, né? Tá, mas quais são as coordenadas do novo centro em relação ao sistema XY? O outro era 3 menos 1. 3 e menos 1, que é x menos x0. Então, x0 vale 3. E y menos y0. Então, y0 vale menos 3. Então, a gente marca 1, 2, 3 e menos 1. Então, esse aqui... Nossa, peraí, deixa eu só trocar a escritinha do 3 e colocar em cima. Então, esse ponto aqui, ó, 3 e menos 1, será o nosso novo centro. Então, a gente traça x', linha. E nesse sistema x', y', a gente tem condições de esboçar essa elipse. Os vértices dessa elipse, eles estão no eixo x' e tocam mais ou menos 3. Então, vai tocar aqui e aqui, que é mais ou menos 3. E os vértices do eixo menor tocam o y' mais ou menos raiz de 5. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, porque ela é maior que raiz de 4, que é 2, né? Então, vou marcar aqui, olha, 2, alguma coisa. Então, fiz aqui, olha, 1, 2, alguma coisa, 1, 2, alguma coisa. Acho que a minha escala aqui, de novo, ficou péssima. 1 é 2, triste com essa minha escala, gente. Eu vou fazer esse bonitinho, que aí fica completo para vocês. O problema é que a minha reta não fica reta. Aí eu vou fazer na escala no olho por conta dela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cada 2 pauzinhos vai ser uma unidade. Então, é 3 e menos 1. Então, esse aqui é o novo centro. Aí, por esse novo centro, a gente traça os eixos paralelos ao XY. Opa! Nossa, mãe. Que mão torta. Y'.
Essa construção, gente, tá compreensível? Tá. X'. Então, nesse sistema X', Y', a gente tem. Então, no sistema X', Y', nós temos que o vértice, olha, o A1, ele vai ser mais ou menos 3 e 0. Menos 3 e 0. O A2 vai ser 3 e 0. O B1 vai ser 0 e menos raiz de 5. O B2 vai ser 0 e raiz de 5. E qual vai ser o foco, pessoal? Qual que é o eixo focal? X'? Aí, olha, aqui a gente tem que o A vale 3 e o B vale raiz de 5, que são as raízes aqui. Numa hipérbole, A2 é igual a B2 mais C2. Então, A2 é 9, B2 é 5. 9 menos 5, 4. Então, C vai ser igual a 2. C igual a 2. Ok? Ok. Aí, os focos estão sobre o eixo X'. Então, vai ser menos 2 e 0 e 2 e 0. Bom, então, aqui, olha. Intersectando X' em mais ou menos 3. Então, eu andei, ó, a partir da origem. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, esses são os vértices A1 e A2. Intersectando o Y' em mais ou menos raiz de 5. Então, é 1, 2 e um pouquinho. 1, 2 e um pouquinho. Então, agora a gente liga esses vértices e obtém a elipse. E lembrando que o foco dela é menos 2, o foco está aqui, ó. Menos 2 e 0 e 2 e 0. Só que pediu no exercício para obter essas informações no sistema XY. Então, para passar esses dados de vértices e focos para o sistema XY, basta substituir as coordenadas x' e y' de cada um dos pontos aqui nessa equação da translação e identificar as coordenadas x e y. Exato. Ok? Ok. Vocês querem fazer alguma pergunta, já que o tempo acabou? Para finalizar? Só naquela parte de manipulações, quando não tá o x e o y não estão ao quadrado, não tá dividindo nada e tal. Não, quando, tipo assim, igual na. Deixa eu ver um exemplo aqui rápido. Esse Na aqui? 2. Ali, ó, na 2C ali, ó. Tem o y' ao quadrado, mas o 6x ali não tá ao quadrado, sabe? Deixa eu ver aqui. Vou abrir minha lista de exercícios. Só um minutinho para eu ver. Uhum. Vou colocar ela aqui na tela. Vem. Só um Aí, minutinho. na 2C lá, tá vendo? O y tá ao Aham, quadrado, mas o 6x não. E também não tá igual aham, a 1, né? Aí aham. mesmo que passe pra lá subtraindo, 6x, vai ficar igual a 0. Aí, tipo, não seria um momento em que eu poderia multiplicar por, tipo, multiplicar você fez com 9, que você multiplicou tudo por 9, ó, que você somou tudo com 9, eu teria que fazer somar tudo com 1, mas ainda teria que manipular a parte do ao quadrado, sabe? Mas olha só, aqui, lembrando que a nossa translação, Isso. ela é x' é igual a x menos o x0 Isso. e o y' é igual a y menos o y0. Uhum. Então, a gente vai fazer essas substituições. Então, Isso. vai ficar, no lugar do y', vai ficar y Y menos menos 5 5 ao ao quadrado. quadrado, é igual a Igual 6 a x vezes mais 2. o x mais 2. Agora é só manipular. Mas eu não. Então, isso que era a minha dúvida. Tipo assim, quando eu não vejo naquele formato reduzido ali, de fração somada igual a 1, eu não preciso transformar numa aquilo ali? Ah, não, porque Entendeu? aqui
você vai obter uma equação tipo assim, ó. Tipo desse jeito aqui, olha, que eu circulei. Mas então, quando que eu tenho que fazer essa manipulação para transformar aquela É reduzida porque, igual? como essa cônica aqui, ela está transladada. Ela nunca... A equação padrão dela é essa. Mas o que Ah, pediu foi entendi. a equação dela. Então não Olha, importa, né? dê as equações dessas cônicas no sistema XY. No Entendi. sistema XY, ela não está na posição padrão. Ela Uhum, só está na posição padrão nesse sistema transladado. Então, por isso que ela nunca vai ter aquela equação entendi. simplificada reduzida. Entendi. Aí, para descobrir os focos nessas reduzidas, é só terminar essa Aí tem que... equaçãozinha aí, né? Isso. Uhum. Não, aí para descobrir o foco, vértices e assíntotas, é sempre na equação padrão. Igual ao que a gente fez aqui, ó. Ah, é verdade. Peraí. Aí olha o sinal e tudo mais, né? Isso. Olha Beleza. só, aqui a gente achou o foco, a gente tinha uma equação no sistema XY. Uhum. Mas para identificar os focos, tal, no sistema XY, a gente teve que fazer uma translação até chegar na forma padrão. Aí, nessa forma padrão, a gente identificou os vértices e os focos. Aí, Uhum. depois, e conseguimos, inclusive, esboçar. Aí, depois, utilizando a equação da translação, a gente consegue substituir as coordenadas x' e y' encontradas para identificar as coordenadas x e y de cada um dos vértices e focos. Beleza. Ok? Ok. Estou querendo só passar um olho aqui. Tem esse exercício aqui, olha, ele é parecido. Esse aqui, olha, é uma hipérbole, você já está na forma padrão, Uhum. você só tem que calcular o centro, os vértices e as assíntotas. Esse exercício 6 da lista, ele é o contrário. Ele deu as cônicas, as Aham. curvas e pediu para Pediu identificar a equação. Vamos só passar o olho aqui em uma delas. Por exemplo, nessa primeira. Aí o vértice é 2 e 1. Isso, esse aqui é uma parábola. Opa, Uhum. essa primeira aqui é uma parábola, né? Isso. Que está com vértice onde? 2 e 1. 2 e 1. Então, peraí. Ah, ela não deixa eu ficar com o trem grande. Uhum. Então, o vértice está aqui no ponto 2 e 1. Isso. Então, se eu tivesse esse sistema aqui, olha, x' e y', ela estaria numa posição padrão, concorda? Sim. E nesse sistema x' e y', qual é a equação dela? É Deixa eu o colocar x ou o y que está elevado ao quadrado? Porque ela está tombada, né? É o X, velho. Não, quando o x elevado ao quadrado fica para cima ou para baixo. Ah, é verdade. Então, aqui é o y. É verdade. Então, y² é igual a 4px, Uhum. certo? Certo. Ok, então a gente tem que... Só que aqui é no sistema x', X. Ah, tá. y'. Uhum. Aqui nós temos que a origem do novo sistema é 2 e 1. Uhum. Então, o X. x', ele é x menos 2, e o y' é 2 e 1. Então, é y menos 1. Uhum. Então, substitui aqui na equação. Na verdade, ele é o X, não. É o X que é igual a 2 mais X. Não. Oi? Ali não seria X igual a 2 mais X0, não? Porque o X' é igual a 2, não? Ou é o X0 que é igual a 2? O x0. Ah, Zero, tá. né? X é Entendi. x menos x0 e y menos Sim. y0. Ah, não sabe. Aí é só substituir ele e achar o P. Isso. Tranquilo. Aí tem a resolução detalhada de todos esses. Eu habilitei a resolução, eu coloquei a resolução detalhada para vocês, tá? Acho que acabou? Acho que acabou. Os exercícios da lista. O resto é mais ou menos parecido com esse. Ok, pessoal. Ok, professor. Agora está bem mais tranquilo.
Então tá bom, então. Bons estudos. Muito obrigado. De nada. Tô vendo que Obrigado, professora. de nada. Gustavo Guimarães, você me mandou uma dúvida só agora que eu vi. Nessa última parte, como que você fez para achar o centro de x' e y' em relação a x e y? Foi em qual momento, Gustavo? De qualquer forma, para achar o centro, tem que fazer o olhinho. Isso, o centro é o x0 e y0, sempre. E a gente, sempre que foi dado uma translação, igual tá aqui, ó, x' x menos 2, então o x0 é 2 e o y0 aqui é 1. Então o centro é 2 e 1. Ah, já entendeu, né? Isso mesmo, tem que usar essa relação sempre. Muito bom. Então tá, gente, se tiver dúvida, podem me mandar no Telegram, tá bom? Fechou, professora. Valeu. Tchau, tchau, boa tarde. Tchauzinho. Professora, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, tchau, tchau.